Valeu, Lari, valeu, BZK, boa tarde para vocês e uma excelente tarde para você aí de casa. Tô chegando com as notícias da região dessa quarta-feira, dia 5 de abril. Como é que tá o tempo aí na sua cidade? Tem sol ou tá mais fechado? Vamos ver como é que tá o dia na Serra da Mantiqueira? A gente tem imagem ao vivo de Campos do Jordão, olha aí na tela. A temperatura nesse momento é de 20 graus. Band Cidade também está em transmissão ao vivo pelo portal bandvale.com. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Band Cidade começa com o quadro Seu Bairro no BC. É o espaço do nosso jornal dedicado em te ajudar a resolver os problemas da sua comunidade. Hoje você vai ver o problema enfrentado pelos moradores da Vila Nair, em São José dos Campos. Há anos, eles sofrem com os frequentes alagamentos por causa do entupimento das redes de esgoto e de águas pluviais. Quem vive ali conta que a situação piorou nos últimos meses e que várias reclamações já foram feitas, mas sem muito resultado. Dona Sônia mora na rua Amsterdã, na Vila Nair, em São José dos Campos, há 45 anos. E por várias vezes a casa dela alagou, mas a situação piorou nos últimos meses. A marca da altura em que a água chegou continua na parede e o alagamento destruiu muitos móveis. A mãe da Dona Sônia até precisou ser resgatada por vizinhos e bombeiros. Ela pendurada assim, e a água e o colchão dela dentro da água. Só não perdemos a vida, mas que nem a gente faz coisa material, a gente recompensa. Quem vive no bairro acredita que o problema acontece porque o escoamento da água é insuficiente. E a cada vez que chove, a água vai direto para a casa dos moradores. Toda a chuva desce na faculdade e entra atrás das nossas casas. Aí a água vai para onde? Ela vai subir para nós. E nos últimos 6 meses a situação piorou demais. Eu acho que devido a algumas construções que tiveram aqui, de novos imóveis, né? Não tem mais para onde a água escoar e piorou muito. Então nós temos aqui uns 5 ou 6 imóveis onde a água entra e casos muito graves onde a água chega a 2 metros de altura, o nível da água dentro do imóvel. Então é uma tragédia iminente. A casa de Cleverson também foi prejudicada com as chuvas. A parede da cozinha da casa do fundo chegou a cair e outras trincas também apareceram. Teve a chuva aqui que derrubou a parede, alagou tudo aqui, perdemos todas as coisas, mas graças a Deus a gente já conseguiu os materiais, tudo. Mas a gente precisa de uma providência para a prefeitura vir. Além disso, os moradores também são obrigados a conviver com o esgoto passando no fundo de casa, já que até hoje a rede de esgoto não foi finalizada. Eles mandaram a gente fazer as caixinhas de esgoto, mas faz mais de 10 anos que está a caixinha lá e eles não fazem nada. A caixinha está lá e o esgoto está caindo lá no céu aberto, lá no fundo. Isso é um perigo para vocês, né, Cleber? É perigo porque tem contaminação, aí vem rato, vem barata, vem um monte de inseto, entendeu? Aí fica tudo lá no fundo. Aí quando dá enchente, aí sobe tudo para casa da gente. Os moradores já fizeram diversas reclamações à prefeitura para solucionar o problema das enchentes, mas até agora nada foi resolvido e preocupa do que pode acontecer aqui na rua. Tem que ser feito um projeto de drenagem que suporte essa demanda de água que nós temos aqui. A gente está numa região de baixada do bairro, né? Então toda a água é direcionada para cá. Existem centenas de protocolos na prefeitura, tanto pelo telefone 156, quanto também por escrito, né, no site da prefeitura. E esse ano, inclusive, eu já fiz algumas reclamações, inclusive em relação à calçada, à sarjeta. Essa parte a prefeitura veio, resolveu essa questão. Mas depois eles foram embora e a gente está aguardando agora um retorno para ver se eles vão solucionar a parte da enchente, que é o pior de tudo, né? Olha, a Prefeitura de São José dos Campos respondeu ao nosso pedido de entrevista com uma nota dizendo que a Secretaria de Manutenção da cidade irá verificar a possível obstrução da galeria que estaria causando o retorno da água no final da rua Amsterdã, mostrada na reportagem. Já a Secretaria de Gestão Habitacional e Obras realiza um projeto para a construção de uma nova galeria de águas pluviais. O município disse ainda que as tubulações passam por uma área particular, por isso estuda transformar esse espaço em área de utilidade pública.
A Sabesp informou que, em conjunto com a administração municipal, realiza um projeto de adequação da rede coletora de esgoto no local. Depois de cair em fevereiro, o preço médio da cesta básica voltou a aumentar na região. É o que apontou o levantamento mais recente do NUPS, o Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais da Unital. Em março, os alimentos que compõem o kit tiveram alta de 1,39%. O repórter Lucas Rodrigues está em um supermercado de Taubaté e tem mais informações para a gente ao vivo, né, Lucas? Conta pra gente, apesar aí de pequeno, os consumidores sentiram esse aumento? Boa tarde. Tudo bem, Carol? Muito boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha também aqui no Band Cidade, primeira edição. Carol, olha só, as opiniões bem divididas, viu, aqui pelos corredores dos supermercados no que diz respeito a esse aumento no valor da cesta básica agora no terceiro mês do ano, né? Como você comentou, a cesta básica teve um reajuste de pouco mais de 1,3% aqui no Vale do Paraíba, nas principais cidades da nossa região, mas a gente teve alguns produtos que foram os vilões dessa cesta e que geraram aí, puxaram essa alta agora no mês de março, né? Eu quero citar alguns deles para vocês, os três principais. Vou começar falando da cenoura, Carol. O Lucas Mineiro, nosso repórter cinematográfico, está mostrando para a gente. Olha só, um produto que puxou a alta da cesta básica agora no mês de março aqui no Vale do Paraíba, praticamente 30%, quase 30% de aumento no mês de março na comparação com fevereiro. Esse é um produto que sofreu bastante com as fortes chuvas do começo do ano e isso acabou impactando aí na colheita, fazendo com que a oferta desse produto diminuísse no mercado e os preços subissem agora no mês de março. Hoje, olha só, pedi para o Lucas mostrar para a gente, a cenoura aqui nesse supermercado de Taubaté está R$ 5,99 o quilo, Carol. Por que eu falei que as opiniões estão divididas? Muita gente que nós conversamos agora um pouco antes do link falou que esse produto em específico já esteve muito mais caro do que está agora, quase R$ 6,00 o quilo, já chegou a beirar os R$ 8, R$ 9,00 o quilo a cenoura aqui em Taubaté. Isso muito por conta desses problemas da chuva que eu acabei de falar que a gente enfrentou agora nesse começo do ano. Apesar de ter apresentado uma alta em março, alguns consumidores acharam que o preço está até bastante controlado, viu? O segundo produto, destaque negativo da cesta básica, olha só, é a abobrinha, Carol. Esse é um produto que também registrou um aumento bastante expressivo, mais de 10% de aumento na cesta básica agora no mês de março. Ele está custando aqui em Taubaté, nesse supermercado, R$ 4,99 o quilo. Também um reajuste bastante expressivo para esse mês de março, que acabou impactando no bolso dos consumidores e entra também nessa questão climática que fez com que aumentasse os preços dele agora nesse começo de ano. E o terceiro produto, destaque negativo também, laranja-pera, que apresentou um reajuste um pouco menor, quase 10% de aumento de acordo com o NUPS, mas olha só, o pacote com 3 quilos está R$ 10,90. A unidade do pacote com 3 quilos, ou seja, um precinho até bastante salgado, bastante pesado para o consumidor aqui de Taubaté. A cesta básica, de uma forma geral, no Vale do Paraíba, ficou na faixa de R$ 2.840, um preço ainda bastante salgado. E só para finalizar, na comparação de um ano para o outro, o reajuste foi de mais de R$ 300 no valor da cesta, ou seja, está bem caro ir até o supermercado, viu, Carol? Pois é, né? E continua valendo aquela dica básica que a gente sempre fala aqui no jornal, né? Com esses aumentos, pesquisar ou até mesmo substituir esses produtos, né? Infelizmente. Obrigada, Lucas, pelas informações. Boa tarde. Em Taubaté, um corpo foi encontrado no Parque do Itaim na noite dessa terça-feira. Depois de receber uma denúncia, a Guarda Civil Municipal foi até o local e encontrou o cadáver. A Polícia Civil investiga o caso. E a Polícia Civil de Cruzeiro continua tentando esclarecer o caso do latrocínio que vitimou um idoso de 80 anos. Em um carro foi encontrada uma parte do dinheiro roubado, R$ 13 mil. De acordo com a investigação, o proprietário do veículo é primo de um dos menores envolvidos no crime e alegou que não sabia que o valor estava escondido no carro. Ontem, 2 adolescentes foram apreendidos, um de 14 e outro de 17 anos. Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação. O idoso estava na porta de casa quando é abordado por 2 adolescentes. Eles agridem a vítima até que ela cai no chão.
Um outro homem, maior de idade, aparece e o trio leva a vítima para dentro da casa dele. Tudo acontece nesta rua no centro de Cruzeiro no domingo. Sebastião Inácio Lopes, de 80 anos, foi vítima de latrocínio. Os criminosos queriam R$180 mil em dinheiro guardado dentro de casa. A polícia chegou aos suspeitos depois de encontrar o carro da vítima no município de Lavrinhas. Um adolescente de 14 anos foi o primeiro a ser apreendido pela polícia. Ele acabou confessando que, de fato, no dia anterior, um maior de 18 anos teria ido até a residência dele e ele proposto a seguinte situação: olha, eu conheço uma residência, tem um senhorzinho de idade, ele tem muito dinheiro guardado e é fácil de ir lá e roubar esse dinheiro, tal. Convidou o adolescente, ele estava na presença de outro adolescente, então eles marcaram e foram. O segundo envolvido no crime também foi apreendido pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira. O menor se entregou depois que o pai dele descobriu o que tinha acontecido. De acordo com o delegado, com o menor também foi encontrado parte do dinheiro. O adolescente já confessou a participação dele, disse que ficou com uma parte de R$37 mil. Já foi feito o pedido da internação dos adolescentes, porque eles já estavam identificados, e foi deferido pelo Ministério Público. Agora a polícia procura o outro envolvido que aparece nas imagens e também quer esclarecer quem teria passado as informações sobre o dinheiro na casa do idoso. E ainda em Cruzeiro, um homem foi baleado nessa manhã no bairro Vila Romana, perto de uma padaria. O SAMU foi acionado e encaminhou a vítima para atendimento médico. Mais informações sobre esse caso você confere no Vale Urgente às 4 da tarde ou a qualquer momento no portal bandvale.com. Uma operação do Ministério Público e da Polícia Militar prendeu 3 mulheres nessa quarta-feira em Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião. A ação busca combater uma associação criminosa que traficava drogas no Centro de Detenção Provisória de Caraguá. Segundo a investigação, elas tinham envolvimento com o fornecimento de drogas no CDP e repassavam informações. Agentes penitenciários ainda permitiam a entrada de entorpecentes em visitas a presos, burlando o sistema de segurança da unidade. Uma pessoa ainda segue foragida e, além das 3 mulheres encontradas hoje, outras 4 investigadas já estavam presas. Olha, o projeto de revitalização do centro de Jacareí foi suspenso pela Justiça. Os detalhes estão no nosso portal, o bandvale.com. A notícia explica que a suspensão do projeto da Prefeitura foi um pedido da Defensoria Pública do Estado, que alega que o município não cumpriu uma liminar anterior, que vetava outros projetos de intervenção urbana até a conclusão da revisão do plano diretor. Na decisão, a juíza acatou os argumentos e determinou que o projeto seja retomado somente depois que o plano diretor for revisado. A Prefeitura informou por meio de nota que suspendeu o projeto, mas vai recorrer da decisão. Mais informações sobre o assunto e outras notícias estão no bandvale.com. Como será que fica o tempo na região ao longo dessa quarta-feira, hein? Amanda Souza adianta pra gente. Oi, Amanda, boa tarde para você. Olá, muito boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham. Mais um dia do outono que começou com formação de neblina na região, o que é bem característico desta época do ano. A neblina reduz a visibilidade horizontal dos motoristas, algo que deve se repetir também nos próximos dias. Lembrando que tem feriado também chegando nesta semana, então atenção redobrada para quem for pegar estrada. A expectativa para esta quarta-feira é de chuva, desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo. Essa chuva é consequência de instabilidades em altos níveis da atmosfera. Então, por enquanto, nada muito organizado. Uma chuva rápida, isolada e sem grandes acumulados. Inclusive, essa chuva na região só deve acontecer no finalzinho desta quarta-feira. Até lá, o sol aparece entre a variação de nuvens. Falando das temperaturas, máxima hoje que deve chegar aos 26 graus em Monteiro Lobato, aos 28 graus em Jacareí. Durante esta quarta-feira, pode chover de forma bem isolada
isolada, mas a temperatura vai subindo de forma gradual. Máxima prevista de 27 graus em Lavrinhas, 24 em Santo Antônio do Pinhal, 27 graus também em Caraguá. Falando do litoral de São Paulo, atenção redobrada. O mar segue bastante agitado, com ondas de 2 metros de altura e ventos que podem chegar a 25 quilômetros por hora. Em São José dos Campos também chove, não só hoje, como também nos próximos dias e principalmente no finalzinho da semana, justamente no feriado, porque teremos a chegada de mais uma frente fria que já está avançando pelo sul do Brasil, deve chegar ao estado de São Paulo no final desta semana e vai mudar o tempo, deixar o céu mais nublado, pode provocar chuva a qualquer momento na sexta-feira e com isso a temperatura não sobe muito, máxima de 26 graus. Obrigada, Amanda. Em São José dos Campos, o tradicional espetáculo Alto de Páscoa, realizado pela Igreja da Cidade, teve início nesta terça-feira. Quase 2.000 voluntários trabalham para levar história e emoção nessa data tão importante para os católicos. Milagres, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Este é o Alto de Páscoa, realizado todos os anos pela Igreja da Cidade de São José dos Campos. Um evento que mexe com a emoção e a fé das pessoas, até de quem veio pela primeira vez. É o caso da dona Célia, convidada pelas netas. A expectativa dela era das maiores para esse grande evento. Estou muito feliz, me sentindo assim, revivenciando a vida de Cristo, né? A morte dele, o sofrimento, e nós aqui estamos nessa expectativa. Emoção não só para quem assiste, mas também para quem participa diretamente da apresentação. A Sabrina e a Bárbara são voluntárias do Coral do Alto de Páscoa deste ano. Essa é a primeira vez das duas participando da apresentação. Elas, inclusive, chegaram até a Igreja da Cidade através do Alto de Páscoa. Assim como aconteceu com elas, agora o objetivo é derramar amor e fé sobre a vida das pessoas. É uma satisfação poder demonstrar a minha fé por meio do Alto de Páscoa, que é um evento, como você disse, tradicional em São José dos Campos, né? Para mim é um privilégio estar participando do Alto de Páscoa esse ano, principalmente porque o ano passado eu participei assistindo, né, na plateia, e hoje está super perto, poder ver tudo que tem acontecido por trás, toda a preparação, oração. O Alto de Páscoa, realizado pela Igreja da Cidade de São José dos Campos, é um dos eventos mais tradicionais da cidade e chega neste ano a sua 19ª edição. Para compor esse evento grandioso foram necessários mais de 2.000 voluntários, entre a parte artística de palco e também a parte logística, comandando aí as outras áreas do evento. A expectativa da igreja é que passem por esse auditório pelo menos 50.000 pessoas até o último dia de apresentação. Nós iniciamos o sonho dele em dezembro, desenhamos todo o projeto, em janeiro nós começamos os ensaios das grandes equipes em separado. E aí no final de fevereiro nós então iniciamos os nossos grandes ensaios gerais. Neste ano, o tema do Alto de Páscoa é Yeshua, nome de Jesus em hebraico e que representa salvação para os povos. É um movimento do Alto de Páscoa que traz um Jesus muito próximo, que traz um Jesus que se preocupa, que caminha do lado das pessoas, que entende a dor das pessoas. Os ingressos para o Alto de Páscoa são gratuitos, mas já se esgotaram. Quem não conseguiu adquirir pode chegar antes da apresentação com 1 quilo de alimento e garantir a sua entrada. Até quinta-feira, o Alto de Páscoa acontece a partir das 8 horas da noite. Na Sexta da Paixão e no sábado, o evento conta com 2 sessões, uma às 18 e outra às 20 horas. E no domingo, o grande encerramento, às 6 horas da tarde. Quem esteve presente nas primeiras sessões saiu emocionado. Sempre me surpreendo, porque cada vez é uma novidade de vida, né? Então, para mim foi incrível. Estão de parabéns. Quem ainda não participou deve vir. Muito bonito, né? Vamos para a primeira pausa no nosso jornal e a seguir tem a sua participação através do nosso WhatsApp 99716-8021. Em um instante só. Hora de conferir quem está participando com a gente através do nosso WhatsApp, o 99716-8021. Mande foto, vídeo, reclamação, denúncia, que a sua colaboração
pode aparecer aqui na nossa tela. Vamos ver quem está com a gente hoje? A Virgínia, de São José dos Campos. Não perco esse jornal, todos são ótimos profissionais, parabéns e desejo feliz Páscoa a todos aí da emissora. Virgínia, do Parque Interlagos. Obrigada pelo carinho, Virgínia. Uma feliz Páscoa para você também e para todos os moradores aí do Parque Interlagos em São José. Tem mais mensagem? Olha, a Dionéa, de Jacareí, espero que eu tenha pronunciado seu nome certo, hein? Onde vamos parar com esses adolescentes? Chegar a essa situação, matar um senhor cruelmente, lamentável tudo isso. Pois é, ela está comentando sobre o latrocínio do idoso que a gente comentou aqui no jornal no primeiro bloco, lá em Cruzeiro, realmente um crime brutal que chocou toda a região e cometido aí, né, tudo indica que por menores de idade que foram apreendidos pela polícia. Lamentável mesmo, né, Dionéia? Quem mais está com a gente hoje? O Douglas, de Guaratinguetá. Nós, moradores do bairro Granja Paturi, Morrão, estamos nos sentindo abandonados. Ruas cheias de buracos por causa das últimas chuvas e alagamentos. Já pedi para passarem as máquinas aqui, mas até agora nada. Ele mandou um vídeo para a gente, vamos dar uma olhadinha? Olha só a situação nessa rua, pessoal. Realmente, quando chove, lá a situação fica bem complicada. Água por todos os lados, inclusive ali dá para ver que a água está entrando na residência dele. Complicado mesmo, hein? Olha, Douglas, a Prefeitura de Guaratinguetá informou pra gente que vai incluir os reparos dessa rua na programação da Secretaria de Obras, mas não nos passou um prazo, tá? Então, a resposta para você, continua monitorando e avisa a gente, qualquer coisa a gente volta a falar sobre isso aqui no jornal, tá certo? Obrigada pela sua participação. Desde os anos 80, com a força do movimento negro, as tranças ganharam a moda. Hoje, esse penteado voltou a conquistar a cabeça das mulheres. Muito além da estética, as tranças contam a história de um povo. Tranças cheias de expressão carregam uma bagagem de pura ancestralidade e de autoestima. Essa é a segunda vez que Joyce faz as tranças no cabelo. Praticidade, pelo autoestima da gente. Eu me sinto muito bem. A especialidade desse salão em São José dos Campos é cabelos crespos e cacheados. A procura pela técnica tem aumentado nos últimos tempos. Temos várias técnicas aqui no salão, a gente faz a trança nagô, a gente faz trança base para penteado, para colocar peruca, lace, tem o método crochet também que a gente faz, então assim, a procura cada dia é maior. Por dia, só de clientes interessadas nas tranças, o salão atende cerca de 20 pessoas, mas a dona do espaço também dá aulas para ampliar o acesso à técnica. As tranças hoje a gente consegue dar um curso com mais técnica, porque ela vem muito ali dos antepassados que aprendi a fazer com a mãe, com a tia, com a avó. Então a gente trouxe essa técnica para a trancista conseguir viver disso. Então ela vai desde a lavagem do cabelo à finalização e ela consegue fazer o nome dela ali com essa técnica mais apurada. Gosto muito de fazer trança, eu me sinto muito bem fazendo, me sinto muito bonita. De diferentes tamanhos e tipos, as tranças conquistam e dão força às mulheres. Vai além da estética, você tem toda uma representatividade, você tem uma luta, você tem uma questão matriarcal e patriarcal no sentido do que? Dessa contribuição da família, né? E também das tribos que para cá vieram. É bonito e é cheio de significado. O Band Cidade faz mais uma pausa com imagem ao vivo de São José dos Campos. Nesse momento, a temperatura é de 24 graus. Eu volto rapidinho com mais notícias para você. Um museu interativo está unindo gerações pela paixão ao videogame em Taubaté. A atração é de graça e fica em um shopping da cidade até o dia 16. Com os olhos vidrados na tela, Fábio é um apaixonado por videogames. O primeiro foi um Atari, que ele dividia com o irmão e hoje lembra com saudades. Um jeito de reunir a família, você jogar todo mundo junto e passar o controle para o outro em jogo que às vezes é individual ou jogar ali um multiplayer junto, é uma diversão.
Os amantes dos jogos eletrônicos podem matar as saudades dos modelos famosos em uma exposição neste shopping. São mais de 300 exemplares de videogames espalhados pelos corredores. Consoles e videogames portáteis contam a história dos 50 anos dos jogos eletrônicos, desde quando o primeiro foi criado em 1972. O museu é o primeiro do gênero do país registrado pelo IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus. É um museu de verdade, reconhecido pelo governo brasileiro e pelo Instituto Brasileiro de Museus. Hoje nós temos aqui no acervo do museu mais de 370 consoles de videogame. Rodamos o Brasil já há 11 anos. Além de conhecer os diversos modelos, como o primeiro protótipo, que deu o pontapé inicial nos jogos eletrônicos, também é possível relembrar os jogos. Aqui no Museu do Videogame é possível testá-los. E claro que eu não ia deixar de jogar um dos mais famosos. É o caso de Isabela, de 10 anos. Ela não tem videogame em casa e então aproveitou para se divertir de uma maneira diferente. Eu tô amando. Todo ano eu sempre venho aqui. Eu espero ele abrir, daí é muito legal ele. E não teve quem não viajou pelas décadas dos videogames com a exposição. Tem videogame que eu não conheço, porque eu não tinha nascido ainda, né? Aí eu vim aqui para conhecer os jogos antigos, que a galera jogava antigamente. Eu acho da hora ver isso. Já eu vou ter que treinar mais um pouco. Terminou o Band Cidade. Nos próximos dias eu vou descansar um pouquinho e quem te faz companhia é a Leilane Garcia. Fique agora com o Falando Nisso. Um beijo, feliz Páscoa para você e até segunda que vem. Tchau, tchau.